Toda sexta-feira, você sabe, a gente debate política aqui no Café com Verdade. Eu sou Thiago Lima, tenho o prazer e a honra de estar com todos vocês aqui no YouTube, no Spotify e com trechinhos também, tanto na TV Cidade quanto na nossa Jovem Pan News Fortaleza. Hoje estou recebendo aqui Apolo Vix, secretário municipal de Proteção Animal, que vai bater esse papo com a gente. É um prazer, Apolo, tudo bem? Como vai? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É importante estar sempre abordando essa pauta que ainda, infelizmente, é muito invisibilizada e a gente tem muito para conscientizar aí. Então vamos lá, aqui a nossa proposta é o seguinte, a gente fala de política, mas também fala um pouquinho do CPF, menos CNPJ, mais CPF, tá bom? Tá bom. Então eu queria começar com a pergunta que eu acho que muita gente quer saber, né? Lucas Nocrato é Apolo Vix. Como foi essa que surgiu esse nome? Tem uma história por trás disso? Então, Thiago, tem sim, tem uma grande história por trás disso. Eu vou tentar resumir, não ser prolixo. Tá. Meu nome é Lucas Nocrato Soares, mas vocês não podem contar esse segredo pra ninguém, tá? Porque só me conhecem como Apolo. Eu fui expulso de casa muito cedo por conta da minha orientação sexual, aos 13 anos de idade. E o nome Lucas, ele me traz muitos traumas mesmo, porque de repente você tem uma família e de repente você não tem ninguém, você tá sozinho, abandonado ali. E eu sempre gostei muito de estudar teologia, religiões. Eu sempre fui muito apaixonado pela mitologia grega, onde nós temos ali o deus Apolo. A diferença é que o deus Apolo é grandão, né? Eu sou bem pequenininho, eu sou um Smurf. E o deus Apolo me chamou a atenção porque ele também é protetor dos animais, ele é amante da música. Eu amo cantar, eu amo compor também. E eu pensei, nossa, gostei. Eu vou utilizar esse nome, vai ser meu pseudônimo. E o Vix é em homenagem à minha mãe biológica, que faleceu quando eu ainda era um bebê, que na verdade é Microvix. Eu abreviei para Vix para ficar mais fácil. Então, Apolo Vix é mais uma questão de ressignificar a minha vida. Então, Apolo Vix. Tá. Prazer. Vamos lá então falar Vamos. Como foi que começou a sua identificação com a proteção dos animais. O que aconteceu, desde quando, e aí depois você vai falar também da trajetória política. Como isso se encaminhou para a política? Ok. Eu nasci protetor. Eu sou protetor desde o útero da minha mãe. Eu sempre tive essa conexão inexplicável com os animais. E é importante destacar que sempre foi sem especismo. Nunca foi só cachorro e gato, que é o que acontece muito, né? Mas todos os animais... Eu acho que a gente já pensa logo, né? No doguinho e no gatinho, né? Isso. Mas olha só que interessante. Meu primeiro contato com animais foi aos 6 anos de idade, foi com sapos. Eu morava ali no Bom Jardim, na rua Maria Júlia, e época de chuva, né, na quadra chuvosa, sempre dá muito sapinho. Então eu pegava esses sapos, que eu queria cuidar desses sapos. Eu pegava. Parecia que eu não tenho besteira com isso. E tinha uma caixinha de sapato, eu furava a caixinha todinha, colocava o sapinho lá dentro, ia na cozinha, pegar feijão, achando que o sapinho ia comer o feijão. Mas no final das contas, eles sempre fugiam e eu ficava mó triste. Então, desde pequenininho, o meu primeiro cachorrinho também foi de uma cadelinha chamada Xuxa, que era meu vizinho, o Emanuel, era parede com parede, e eu pulava o muro dele para brincar com a Xuxa. E meu pai vendo aquilo, ele, não, quando essa cachorrinha estiver dando a luz ali, eu vou pegar um cachorrinho para ele. Então tudo começou na questão canina com o Sansão. Então eu cresci sempre tendo esse contato com todos os animais, eu vivia dentro dos matos, aí subindo em árvore, que eu adorava estudar os passarinhos, tudo. E eu era batizado no meu bairro de o pequeno biólogo, ou então de Mowgli, o menino lobo, porque eu sempre tive essa conexão. E como eu falei, aos 13 anos eu fui expulso de casa e, por ironia do destino, eu fui adotado pela Rosane Dantas, que é a minha mãe, que é o meu pai, que é responsável pela pessoa que eu sou hoje e fundadora do maior abrigo de animais do estado do Ceará, o Abrigo São Lázaro. Então, desde os 13 anos, eu cresci ali dentro, vivendo aquela realidade que não é uma realidade fácil, não é uma fantasia como aquele desenho, como aquela série em desenho, Os Cãezinhos do Canil, é completamente diferente. Eu sempre digo, Thiago, que o abrigo ele é melhor do que a rua, mas ele nunca vai ser melhor do que um lar. Então, ali eu aprendi muito com a minha mãe, com veterinários que a gente tinha contato, e aquela minha paixão foi crescendo. E aquela coisa, eu costumo dizer que todo mundo aqui nesse plano tem uma missão. E muitas pessoas encontram essa missão um pouco mais tarde, e outras têm a sorte de encontrar um pouco mais cedo, que foi o meu caso, né? Eu já nasci protetor. E desde o abrigo, 13 anos em diante, essa proximidade, como foi que isso foi parar na política? E depois eu vou querer também saber, Apolo, se às vezes a gente tem a impressão que a população não compreende a importância de uma pasta como essa, né? Porque o pessoal diz assim, mas bicho não é mais importante que gente. Tudo bem, há um valor nessa frase, mas o bicho também, também é gente, né? No modo de dizer, também tem seus direitos e não são respeitados. Mas para a política, como foi que isso aconteceu?
Então, nunca foi meu sonho entrar na política, apesar de fazer política quando eu abro os olhos e acordo e vou fazer o meu trabalho com os animais, porque isso é política, mas eu nunca sonhei, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado. Foi mesmo uma necessidade e uma consequência da minha missão com os animais, porque eu percebia que nós tínhamos e temos ainda, eu estou construindo para mudar essa situação, esse cenário, muitas políticas públicas mal direcionadas, onde eu via que as políticas públicas sempre eram direcionadas para animais tutorados, animais que têm donos, quando na verdade a raiz do problema, o foco, está nas ruas. E vale lembrar que as pessoas acabaram ressignificando a causa animal quando direcionam essas políticas públicas só para os animais tutorados, porque ela foi criada, a causa animal, justamente por esses animais que são invisibilizados e marginalizados por grande parte da sociedade e até o dia 3 de janeiro pelo poder público, que agora nós temos uma pasta que tem um protetor à frente. Então, eu senti essa necessidade, porque a cada 4 anos sempre surgia 1 milhão de políticos que estavam levantando essa pauta, vinha político de Nárnia, eu sou protetor, eu sou vegano, pessoas que eu nunca vi, porque eu conheço grande parte da proteção animal atuante aqui da nossa cidade e do estado do Ceará. E eu pensei, vai ser assim para sempre, ninguém nunca vai criar um projeto de lei voltado para amparar realmente esses animais, esses abrigos, esses protetores independentes e fundadores de abrigos que fazem esse trabalho há muito tempo. Eu conversei com a minha mãe, que é uma grande ativista e é um espelho para mim. Você tem que se candidatar, mãe. A gente te ajuda para a gente colocar a nossa experiência, seja na Câmara, seja no Executivo, no Legislativo, enfim. Mas a mamãe não gosta muito de câmeras, não gosta muito de falar. E conversando com a minha família, não, tem que ser você. Aí eu, nossa, eu. Foi quando isso aí? Isso foi em 2020. Você é muito jovem, por isso que eu tô chamando de você, tá? Pode ficar à vontade. Você tá com quantos anos? Tenho 30. 30 anos. Jovem demais. Tem 17 anos aí de militância direta, né? Isso foi em 2020. Em 2020. Aí você foi eleito? Não, em 2020 foi assim. Você sabe quando você é um candidato novo, o partido não te dá tanta importância, né? Porque eles não acreditam muito em você. E, para ser sincero, a gente também tende a não acreditar. Né? A gente acha que não vai conseguir, por mais que o nosso sonho seja grande, a gente queira isso. E eu sempre tive os pés muito no chão, eu não gosto de me frustrar. Mas eu me candidatei, me filiei a um partido, só que eu não estava recebendo o retorno desse partido, tipo fundo partidário. Como é que eu ia fazer uma campanha sem suporte, sem estrutura? Então aconteceu que eu fiquei muito tempo sem divulgar e tinha desistido. Desisti total, não vou fazer isso porque não é para mim, deve ser um sinal do universo. E quando estava faltando 15 dias para a votação, eu não tinha divulgado nem minha pré-campanha, nada, ninguém sabia que eu estava candidato. E por ironia do destino, eu acabei me reencontrando com um amigo de infância, que é irmão da minha madrinha, que a gente tinha perdido contato, já morei na casa dele quando eu era criança por anos, e ele era articulador político. Aí ele, eu quero te ajudar. Eu, amigo, é impossível, só faltam 15 dias. Não, vamos fazer um trabalho, vamos divulgar, vamos na rua, vamos falar com o pessoal. E a gente conseguiu, nesses 15 dias, 4.348 votos. Aí, as pessoas acreditam, elas confiam, e elas querem somar com isso. Então, a gente não desiste aqui. Então, acabei ficando suplente. Em 2022, tentei mais uma vez. Já tive suporte do partido. E fiquei suplente com 30.119 votos. Assumi a Assembleia com 4 meses, em outubro do ano passado, fiquei uns 4 meses lá, onde a gente fez projetos incríveis, que não foi aquele Ctrl-V, Ctrl-C, tá? Que a maioria das pessoas pensam assim. Mas foram projetos construídos a várias mãos, com protetores, com veterinários, com ativistas, militantes. Porque a minha realidade, Tiago, no Abrigo São Lázaro, é diferente da realidade da Chica dos Gatos, que cuida de um ponto de abandono com 300 animais. É diferente da realidade da Casa de Acolhimento São Francisco, que não tem tanta visibilidade. Então, a gente tem que unir para amparar todo mundo. Então, a gente fez 9 projetos incríveis. Um deles é o CECEDA, que seria um centro de captura, esterilização, vacinação e devolução animal. Porque muito se vê falando em políticos querendo fazer propostas aí de abrigos públicos. Abrigo público não é a solução. Um abrigo público vai se transformar em mais um abrigo. Se você der um 360, você vai entender essa situação, essa realidade. Quando você visitar um abrigo, porque um exemplo, aqui é um abrigo público, foi aprovado e tudo, e tem capacidade para 1.000 animais. As pessoas têm que entender, e os políticos que querem abraçar essa pauta também, porque essa pauta não é do Apolo, não é do político X, do Y, é de todo mundo, é um trabalho coletivo da sociedade, dos representantes do povo, do poder público, que quando você lotar esse abrigo com 1.000 animais, você tem que ter na sua cabeça. Aqueles animais estão na rua por quê? Porque eles são SRD, sem raça definida, porque foram abandonados e ninguém quis adotar aqueles animais. São animais deficientes. Então, dificilmente a gente consegue adoção para esses animais. A maioria desses animais acabam envelhecendo e morrendo nos abrigos. A não ser que ele seja um filhote, que a demanda é muito alta, ou um animal de raça. Porque se você posta um animal de raça, todos os seguidores querem adotar. Então, a gente tem que ter essa consciência de ter algo rotativo e trabalhar em cima da castração desses
esses animais, para a gente reduzir esse número. Pra evitar a reprodução e aí mais animais sofrendo por aí, né? Exato, e evitar também que os abrigos estejam superlotados, porque existem dados da OMS de 2020, Tiago, que dizem que nós temos cerca de 30 milhões de animais abandonados aqui no Brasil. E se você pegar um cálculozinho, uma tabela que tem de uma organização americana muito séria, que é a American Human Association, uma cadela em situação de rua, ela gera 65 mil descendentes em 6 anos, filhos, netos e bisnetos. Uma gata, 420 mil. Agora, soma nesses 5 anos aí que já se passaram desde este último dado da OMS. Então, a gente tem que saber estudar e entender a raiz do problema e, claro, a complexidade da estrutura de cada animal, da colônia dos felinos, das matilhas dos cães, para que a gente possa, assim, estar entregando projetos que realmente vão agregar a curto, médio e longo prazo, que é o que eu quero fazer na Secretaria. Você acha que isso também passa por uma questão de saúde pública? Esse controle tanto da reprodução, né, indiscriminada, e aí mais problema, quer dizer, mais demanda para o poder público também. Passa pela saúde pública? Completamente. Inclusive, eu estou lutando na secretaria para acabar com esse termo saúde pública. Porque quando a gente fala saúde pública, passa um ar de complexo de superioridade. Que tudo é sobre a gente, e isso não é verdade. A gente tem que coexistir com os animais e com o meio ambiente aqui. Então, a gente começa a levantar um termo que já existe desde a Grécia Antiga, que é a saúde única. É um exemplo. Se os animais não estão bem, se o meio ambiente não está bem, nós não vamos estar bem. Um exemplo é a Covid-19. O que aconteceu? Degradação do meio ambiente, contato com animais silvestres, um patógeno, um vírus que se muta muito rápido e se adapta muito rápido a um novo hospedeiro, que é uma doença zoonótica. Inclusive, 60%, Tiago, das doenças infecciosas que acometem seres humanos são de origem zoonótica animal, mais da metade. E nas últimas décadas, 75% das novas doenças infecciosas, adivinhem, também são de origem zoonótica. Então, se aquele animal não está bem, você também não está bem. Então, nós todos somos importantes. Não é porque eu sou um ser humano que a minha vida vale mais que a de um animal. Isso não existe, ele também está aqui, inclusive eles chegaram primeiro do que a gente. Para vocês terem ideia, a gente tem que fazer um trabalho de reparação histórica. Muita gente não sabe disso, porque muito se fala sobre isso. Como eu já falei em várias entrevistas, existe um marketing muito grande da causa animal, dessa pauta, e as pessoas não são informadas da verdade. A gente começou a domesticar os animais, os cães, os lobos, os homo sapiens, há 30 mil anos na Eurásia. Aí o que acontece? Nós construímos parte da nossa sociedade em cima desses animais. Nós capturamos esses animais, domesticamos esses animais para proteger o nosso gado, a nossa colheita, para nos proteger. E o que a gente fez com eles hoje? A gente tem 30 milhões de animais abandonados, animais que não são animais de rua. Não existe animal de rua, existe animal abandonado. Eles não brotam do asfalto, eles não dão em árvore, eles foram abandonados. Por isso que eu sempre digo que não é um trabalho só do poder público, é um trabalho de todo mundo, é coletivo. Então, sim, tem tudo a ver com saúde única, com saúde pública. Para a gente estar bem, todo mundo tem que estar bem. Qual é a realidade dos abrigos? Você que conhece, Apolo. A gente imagina que tem muita dificuldade financeira, especialmente, porque o custo não é baixo, mas o que você acha que é prioritário para dar suporte a esses abrigos que fazem um trabalho tão importante? Então, é muito complexo quando a gente fala dos abrigos, porque eles são a linha de frente. É o que eu digo, o Apollo Vix, ele não é o representante da causa animal, o político X, o político Y, não é. Os protagonistas da causa animal são os abrigos, são os protetores independentes. Se não existissem abrigos e nem protetores independentes, não tinha causa animal. Agora, imagina, a gente deve ter cerca de uns 50 abrigos em Fortaleza. É mesmo? Não sabia dessa quantidade. Abrigo com 500 animais, com 300, com 30, com 200, pontos de abandono que são monitorados por protetores independentes, que tiram do próprio bolso para castrar esses animais, para vacinar esses animais. Imagina o caos que seria se não tivessem os abrigos, né, gente? Então, na nossa secretaria, por exemplo, a gente está iniciando os trabalhos, a gente está há 4 meses, né? A gente começou a elaboração de um censo animal, porque quando eu entrei, eu vou já explicar porque eu estou falando em censo e o que isso tem a ver com os abrigos. Quando eu entrei na secretaria, a primeira coisa que eu procurei foi um censo. Porque não tem como eu criar políticas públicas assertivas se eu não tiver uma estimativa de quantos animais em situação de rua a gente tem, de quantos abrigos a gente tem. Isso não existe. Eu não consigo nem buscar por recursos. Qual é a justificativa que eu levar para Brasília? Eu preciso de recursos para a causa animal na minha cidade, porque nós temos muitos animais abandonados. Me trouxeram um censo de animais tutorados.
Mas eu não consigo trabalhar em políticas públicas com o censo de animais tutelados. E um censo muito raso, só de números. E quando eu falo censo, eu falo contabilizar os abrigos, entrar no abrigo, conversar com o protetor. Quantos animais tem aqui por espécie? Quantos são castrados? Quantos receberam esquema vacinal? Quantos recebem a dose anual? Quantos foram vermifugados? Quantos não têm esquema vacinal? Quantos são idosos? Quantos são filhotes? A origem desses animais? O censo daquele protetor. Eu preciso saber a faixa etária daquele protetor. A identidade de gênero do protetor também é muito importante, porque a minha pauta é a pauta animal. Mas eu preciso saber, porque 80%, grande parte, na verdade, das pessoas que abraçam os animais são mulheres periféricas. E uma outra parte são da comunidade LGBT. Então, eu tenho que ter esses dados para levar essa demanda para a Secretaria da Mulher e para a Coordenadoria da Diversidade, para a gente fazer um trabalho. Para a SDHDS, na qual a Secretaria a gente já está fazendo um trabalho conjunto com psicólogos, porque é cientificamente comprovado que pessoas que têm contato direto e diário com animais em situação de vulnerabilidade, elas são acometidas por problemas psicológicos. Então, a realidade dos abrigos é complexa. Então, eu preciso desse censo, no qual a gente já está iniciando algumas articulações para dar início, para que eu possa criar políticas públicas, ajudar esses abrigos juridicamente falando para que eles possam ter CNPJ, legalizar essas ONGs, para que elas possam receber emendas federais, para que elas possam fechar convênios com a prefeitura também, para que a gente tenha uma Fortaleza mais humanizada, sem especismo, que ampare os animais, que ampare a sociedade. E, mais uma vez, os protetores dos abrigos trabalham em cima da saúde única. A medicina de abrigo, que é totalmente diferente da medicina de uma clínica veterinária. O assunto é muito mais complexo. E, no caso, a gente, por exemplo, está destinando, pela primeira vez na história, um vetmóvel unicamente, exclusivamente voltado para animais em situação de rua, para trabalhar com castração, articulando com os protetores, para levar para os abrigos também, para que a gente diminua essa grande demanda. Porque os que já atuam são para animais tutorados, que tem um dono, né? Exatamente. Sempre foi destinado para animais tutorados. Sempre para praças. É muito estranho isso, né? Mas o que eu percebo é que realmente a galera que está dentro do poder público hoje, eles não têm noção da dimensão que é a causa animal e de como, de fato, a gente pode agregar ali a curto, médio e longo prazo. Eu não vou conseguir agregar na vida do animal com um projeto de lei de cachorródromo. Vai ser só um gasto. Então, preciso primeiro resolver o problema para depois entregar lazer. Tem um problema anterior a isso, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos conversando aqui com o Apolo Vix, secretário municipal de proteção animal aqui em Fortaleza. Duas rapidinhas para você me responder. Primeiro, não sei se você vai conseguir responder rápido, porque acho que é um pouco complexo. Tá bom. Mas você acha que, assim como outras causas importantes que precisam de atenção, mas muitas vezes são tomadas por pessoas que querem se utilizar da pauta para se promoverem. Vamos com essa, depois eu faço a outra. Tá. Eu acho que vai demorar um pouco, porque é um tema delicado, né? E gente que se apropria da pauta para se promover, mas no fim das contas o objetivo não era a pauta, mas a promoção. É só o que tem, para falar a verdade, são muitos, né? Como eu citei, a cada 4 anos aparecem aí protetores levantando essa bandeira na política, dizendo que amam. E é o que eu digo para você que está assistindo, que isso é culpa nossa também, dos eleitores. Acho, às vezes, que a gente tem preguiça de pesquisar o nosso candidato. A gente tem que pensar que aquele candidato que você está apoiando, ele vai te representar por 4 anos. Então, é importante, independente da pauta. É pauta animal, é pauta racial, LGBT... Pesquisa esse candidato, vai lá no Juiz Brasil, coloca o nome dele para ver se tem antecedentes criminais, está respondendo alguma coisa, é importante também. Pesquisa as raízes desse candidato, para ver se ele realmente tem ali algum trabalho prestado. Porque se for essa, não, quando eu ganhar eu vou fazer. Gente, não vai. Então, a gente tem que apoiar aquelas pessoas que já estão ali, botando a mão na massa, de coração, que têm empatia e que realmente quer transformar a nossa cidade e o mundo em um lugar melhor para que a gente possa coexistir dentro da saúde única. Você tem muito conhecimento, dá para ver, dá para notar, isso é importante, assumir uma pasta. O cargo político é importante, as articulações, tudo isso faz parte da democracia, né? Ter gente Sim. política em cargos e tal, isso faz parte. O seu conhecimento técnico é importante. Você tem esperança de que ao fim da sua passagem por essa pasta vai conseguir, eu sei que tudo é complicado, mas vai conseguir implementar muita coisa do que você acredita na proteção animal? Com certeza. Eu tô com muita fome, com muita sede de mudança, porque, como eu falei, eu fui uma das vítimas, né? Eu tenho um abrigo, a minha mãe tem um abrigo com mais de 1.200 animais. Então, eu cresci naquele meio vivendo toda essa omissão por parte de todo mundo.
E foi o que eu falei com a minha equipe, conversei com a minha equipe. Ó, a gente vai realizar um trabalho que nunca aconteceu. Então, a gente tem que deixar um legado para que daqui a 4 anos, caso eu seja substituído por outro gestor, as pessoas estejam conscientizadas e informadas para não aceitar menos do que isso que a gente está deixando. Ou igual ou mais. A gente precisa disso. A gente, inclusive, está fechando uma parceria com a SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, onde a gente vai levar palestras, educação para a rede pública com alvo infantil, adolescente, porque é clichê falar, mas as crianças, elas são o futuro do nosso planeta, né? Então, a gente tem que começar o quê? Quebrando essa cultura que está enraizada há muito tempo, de que animal é coisa, é objeto, que você pode criar de qualquer jeito, coloca no fundo do quintal, acorrenta, dá água e comida e pronto, estou fazendo o meu máximo. Isso não é verdade. Inclusive, quando você solta o seu cachorrinho para dar aquela voltinha na rua, vou soltar o Sansão para dar uma volta, você está cometendo vários crimes indiretamente. Primeiro que você está colocando em risco a vida do seu animal. Ele pode ser atropelado, aí depois a pessoa não tem condição e vai atrás de um abrigo, que não tem obrigação, mas faz por amor. Segundo, ele pode ser acometido por alguma doença zoonótica, alguma doença que vá levá-lo a óbito. Aí ele vai lá, bebe uma água contaminada com leptospirose, volta para sua casa, lambe você pega a leptospirose, você bota a culpa no seu cachorro que você deixou sair sozinho, sem um guia. E o pior de tudo, Tiago, esse animal ele pode reproduzir com todas as cadelas em situação de rua que estão no cio, aumentando ainda mais a superpopulação de animais. Você não deixa seu filho de 3 anos passear sozinho na rua, você deixa? Então você tem que colocar na sua cabeça que quando você abraça um animalzinho, você tem que pensar, nossa, ele vai durar muito tempo. 15, 20 anos, dependendo dos cuidados e da qualidade de vida que você vai entregar. Então, você tem que ter noção se você tem condições, se você quer realmente isso, é uma vida, é algo que vai fazer parte da sua família, é um membro da sua família. Então, não tire a oportunidade de um animalzinho que você vai comprar, que a gente é contra a compra, ou que você vai adotar, de uma pessoa que realmente vai entregar para ele tudo que ele precisa. Não tira essa chance desse animal. Só pega se você realmente tiver com a sua cabeça ali consciente de que vai ser gasto financeiro, que vai dar trabalho, que é um bebê, que vai ser um eterno bebê, por mais que ele seja idoso. E que ele late, cachorro late, gato mia. Isso é normal, tá? Porque a gente recebe muitas mensagens. Eu vou ter que doar meu animalzinho de 5 anos porque ele latiu e o vizinho não gostou. Eu me mudei para um apartamento e aqueles não recebem. Minha mulher tá grávida. A primeira coisa que eu penso é assim, nossa, ele vai comer o bebê? Poxa, mas se ele se mudou para um lugar que não aceita, por que ele não procura um lugar que aceita? Se não aceitassem os seus filhos, você deixaria no orfanato? Isso é importante, porque a gente vê muito caso, né? O pessoal vai... Acho que apartamento é mais comum. Você passa o dia fora, deixa o bichinho lá trancado no apartamento. Aí é óbvio, né? Você tá trancado no local, vai latir, vai reclamar, né? Ele não vai falar, né? Vai reclamar porque a forma dele reclamar de estar ali preso o dia todo, aí chega de noite cansado, não dá atenção, quer dizer... Às vezes as pessoas tratam o animal como um objeto, um prêmio, não sabe que é uma vida ali. Falta isso, né, Apolo? Falta. E nessa cultura de que animal é coisa, a gente vê essa cultura sendo acendida ainda mais quando a gente trata os animais como mercadoria. Vamos comprar um cachorro, vamos comprar um gato. Você não faz ideia do mercado obscuro que tem por trás dessa compra. As matrizes que eu já resgatei, animais que eram criados em porões, porque a gente vive no sistema capitalista. Então, para você ter lucro, você tem que diminuir os custos. Então, essas matrizes dificilmente têm o básico. Uma consulta, uma vacinação, uma tosa quando é um animal de pelo longo. Eu já resgatei animais, Tiago, que ficavam em porões, com nó, e rodando. Tem uma cadelinha lá no abrigo que ela fica rodando. Porque ela não consegue ver a luz do dia e ficava presa naquela gaiola. Então, vocês acham isso justo, ético, moral? Transformar o útero de uma cadela em um meio de vida, em uma empresa, isso não é legal, gente. Isso não é legal. Inclusive, a gente está levantando um tema que se chama eugenismo animal. Porque esses animais de raça, eles não deveriam existir. Só SRD. Animais sem raça definida, que são animais que são descendentes dos lobos. O que acontece? A gente começou a fazer cruzações desses animais. Esse aqui tem um focinho mais achatado, aquele ali também que é de outra ninhada, vamos cruzar. Até chegar num denominador comum ali que nos agrade. Por mais que você chegue e diga, olha, esse animal vai nascer com problemas respiratórios. Quanto mais achatado for o focinho dele, vai ser pior para a saúde dele. Eu não me importo. O que importa é que ele vai ser lindo, eu quero status, eu quero mostrar o meu animal. Animais como pitbull de porte grande têm problemas de luxação. Animais de porte pequeno, como pincher, lusa pomerânia, eles têm problemas cardíacos. Inclusive, o eugenismo era um movimento que o Hitler era adepto. Imagina aí se ele tivesse colocado isso para frente. Tava todo mundo muito doente. Então, é legal, né, fazer com os animais, só não é legal fazer com a gente. Eu, inclusive, sempre digo, as pessoas me perguntam, como é que eu posso detectar maus tratos? O que configura crime de maus tratos? Gente, é a coisa mais simples do mundo, é só se colocar no lugar do animal. E aí, você gostaria de passar por aquela situação?
Apolo Vix conversando conosco aqui no Café e verdade também. Vamos olhar para frente, falar um pouco de política? Vamos. Você já se candidatou a vereador, a deputado, assumiu como deputado estadual e para frente, você tem planos? Já o partido já fala no seu nome, estando à frente de uma secretaria, tem muito mais visibilidade, tem muito mais acesso a tudo, a recursos e está mesmo visível, né? Você pensa no futuro político de que forma? Penso sim, mas unicamente, exclusivamente pelos animais. É sempre importante destacar isso, que mais uma vez, o meu sonho não é ser político. O meu sonho é entregar algo de bom para os animais, né? Então, nós temos 4 anos aqui ainda na secretaria, só que ano que vem já tem eleição de novo para deputado estadual, e eu fico meio em cima do muro, porque eu estou gostando muito do trabalho do executivo. Apesar de ser muito difícil de pegar uma secretaria que existe desde 2017, com muitas fragilidades, esse primeiro ano a gente está organizando toda essa casa, contratos, ETP, processo de licitação, começando do zero mesmo. Então, eu estou em dúvida, mas eu acho que eu vou ficar os 4 anos na secretaria, porque eu estou vendo que o executivo tem muito a ver comigo. Porque o período que eu passei na Assembleia, Thiago, que foram 4 meses, foram incríveis. A gente trabalhou com muitos protetores, nós fizemos muitos projetos maravilhosos, audiência pública, só que eu me senti mais um assessor do governo do que uma autoridade. Porque eu percebia que, poxa, os projetos são incríveis, mas cadê a votação? Cadê eles passarem nas comissões? Por mais que a gente esteja ali em cima. E quando o prefeito me ligou, quando eu fui eleito para vereador agora na campanha de 2024, ele me ligou e me fez esse convite. Você quer ser o meu representante na pasta da proteção animal? E eu, nossa... Foi o próprio Evandro Leitão que ligou para você? Foi o próprio Evandro que me ligou. E eu, nossa, eu vou estar no executivo. Tem mais a ver comigo, com o ativismo, de botar a mão na massa, de dar uma canetada para enviar Tem mais poder de fazer mesmo, de executar, né? Isso, tem mais poder. Não é tão simples quanto parece, é só ali passar a caneta, são muitas reuniões, são muitas articulações, integrações com outras secretarias, reuniões com protetores. Inclusive, você que está assistindo e quer marcar uma reunião comigo na secretaria, pode entrar em contato através do Instagram, porque a minha secretaria é a Casa da Proteção Animal. Ali a gente recebe protetor todos os dias. E, enfim... Eu acho que a gente vai ficar os 4 anos na secretaria, porque eu quero realizar esse trabalho, eu quero levar a conscientização para a galera. E quem sabe, daqui a 4 anos eu venha me candidatar de novo a vereador, porque o futuro a Deus pertence, né? E no parlamento, você acha que dá para... Porque não tem votação só dessa pauta, né? Aliás, acredito que seja uma pauta que tenha menos visibilidade nos parlamentos, né? Tem que haver... Você tem essa identificação com a política... Não apenas na causa que você defende, mas se for falar de orçamento, que é chatíssimo para quem não... né? São coisas que a política exige. Você acha que tem a ver contigo? Olha, eu tenho uma assessoria muito legal, né? Porque o nome Apolo Vix não é só o Apolo. Eu tenho assessores incríveis, uma equipe que eu amo de verdade e que eu me sinto muito abençoado e muito sortudo de tê-los na minha vida, construindo comigo pessoas altamente técnicas, pessoas da proteção animal também, que me ajudam com todas essas questões, mas a minha pauta realmente é a da causa animal. E muitas pessoas, inclusive, chegaram para mim, levanta essa pauta, a pauta da saúde, a pauta das mulheres, a pauta LGBT, pô, você é gay, então... Acho que tem tudo a ver, mas eu acho assim que a gente não pode abraçar o mundo com as pernas. E a causa animal, ela é muito complexa, né? Eu tenho que lidar com a saúde única, eu tenho que lidar com os animais que estão em situação de rua, eu tenho que lidar também com a questão do meio ambiente, porque as colônias de gatos que estão em áreas... onde tem ali muita vegetação, muita arborização, animais silvestres, tem a questão do contato das zoonoses, da raiva. Então, é muito complexa, gente. Eu tenho que educar, estou fazendo trabalho com a SME também. Então, não é uma coisa tão simples, não é só cuidar do Vetmóvel e da Clínica Jacó. É muito maior do que isso. Eu estava vendo seu Instagram. Você é quase uma celebridade nesse universo de protetores animais. Você acha que tem essa sua visibilidade, esse acesso, milhares de seguidores ajudam? Isso ajuda a levar a pauta adiante? Nossa, ajudam demais, porque eu não trabalho só na secretaria como secretário. E essa galera que me segue, na qual eu sou muito grato mesmo, porque eu cheguei aqui por causa dessas pessoas também que acreditam no meu trabalho, na minha vivência, na minha experiência enquanto protetor. Eles sempre ajudaram muita gente no Abrigo São Lázaro, com doações, com campanhas, e é isso que mantém o Abrigo São Lázaro hoje, todos os abrigos. Eu estou sempre fazendo campanhas paralelas à secretaria enquanto protetor, né? Eu tiro do meu próprio salário, inclusive, 1 tonelada de ração todo mês, porque quem já passou por essa situação de ter um abrigo sem ração durante 3 dias, os animais
morrendo de fome, se mordendo ali, brigando de madrugada e você acordado, você entende a situação do outro. Então, os meus seguidores sempre me ajudam muito isso. Eu estou fazendo campanha para vários abrigos, eles me abraçam. Estou fazendo uma campanha agora para um gatil, que é o gatil da Rosângela, que tem mais de 200 animais, que está com um problema sério lá de PIF, FIV, FeLV, esporotricose, e os meus seguidores abraçam, compartilham, doam. Então, Esses assim, termos significam que são doenças? são doenças. PIF, FIV, FeLV, esporotricose, que inclusive é uma doença zoonótica. Então, a gente está fazendo uma ação muito massa, e essa não é a minha primeira ação nos abrigos, tá, gente? Já fiz, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, que a gente está sempre se movimentando e se mobilizando para ajudar várias ONGs, vários protetores independentes também. Então, eu sou muito grato aos nossos seguidores. Dá para ver, Mari? Dá para pegar aqui, ó, pela câmera, ou nessa outra é melhor? Pegou, né? Aqui, ó, vai lá dar uma olhadinha no Instagram do Apollo Vix. Você é vegano? Eu sou ovo-lacto vegetariano. O que que é? Tem gente que não sabe o que Eu é. não sei o que é. Então, o vegano é bem restrito. O vegano, além de não comer nada de origem animal, ele também não usa nada de origem animal, couro, Roupa, sapato. produtos também que sejam testados em animais. O vegetariano, ele já usa, mas ele não come nada de origem animal. Eu, no meu caso, eu sou ovo-lacto vegetariano. Eu me encaixo, mas eu me sinto muito mal por isso. Apesar de estar há muitos anos ainda só nos ovos e no leite, derivados do leite, eu me sinto muito mal, porque ainda é pior do que quem come carne. Porque tem muita gente que não entende isso. O ovo lacto vegetariano come ovos, leite e derivados. Mas quando você ainda bebe o leite da vaquinha, a indústria leiteira ela é muito cruel. É totalmente diferente daquela propaganda que vocês veem na TV, a vaquinha morta de feliz. Não é daquele jeito que acontece, tá? Se os frigoríficos, açougues, abatedouros, eles fossem de vidro, ninguém comeria carne. Inclusive, comer carne é equivalente a fumar um cigarro. Mas vamos lá, é bem cancerígeno. Essas vacas leiteiras, em pasto livre, elas vivem uns 25 anos. Na indústria leiteira, elas vivem 5 anos. Percebam, elas ficam em uma plataforma conhecida como plataforma de estupro, onde para ela lactar, ela precisa reproduzir, né? Ela precisa dar à luz. Então, eles seminam ela da pior forma que existe, ela tem o bebezinho dela e as vacas, elas têm uma ligação emocional muito grande e elas constroem ciclos sociais com seus filhotes. Então, aquele bebê ele é retirado automaticamente, na mesma hora que ele nasce, porque aquele leite é nosso, né? Não é dele. Aí, o que que acontece? Se for um machinho, virar vitela. Se for fêmea, vai ser explorada igual a mamãe um dia. Então, essa vaquinha que poderia ver 25 anos em pasto livre, naquela plataforma de estupro, ela só vive 5 anos, porque vai chegar um momento que ela vai entrar em colapso. E quando ela entra em colapso, aí ela vai para o abate. Então, é bem mais cruel. Eu estou trabalhando nisso para abandonar também esse hábito de comer ovos e leite, vai dar certo. Mas é isso aí, está explicado. Agradeço demais, Apollo Vix, por bater esse papo com a gente aqui. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado também, viu? Eu adorei. Muito obrigado pelo convite. Eu posso fazer um pedido aqui? Claro. Eu queria pedir para vocês aí que estão assistindo, apoiem os abrigos, os protetores independentes, se voluntariem. Ai, mas eu não posso ajudar financeiramente. Tudo bem, existem tantas formas de ajudar. Vocês podem seguir essas páginas, compartilhar os animais para adoção. Porque, assim, às vezes você não consegue ajudar financeiramente naquele momento. Mas quando você compartilha nos seus stories, alguém que te segue pode ajudar. E aquilo ali leva visibilidade para aquele protetor, para aquele abrigo, para que eles continuem lutando dessa missão que é muito árdua, que é muito difícil, que ainda é muito invisibilizada. Então, o seu apoio é completamente importante. E você pode doar ração, material de limpeza, peças para bazar, como roupas, livros, objetos decorativos, brinquedos, tudo é muito bem-vindo. E alimente o animalzinho de rua, dê água também. Jesus disse, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. E, às vezes, Deus ele se transforma num animal para testar o coração de um homem. É isso. Como diz, a garotada curte, comenta, compartilha, manda esse link para todo mundo. Muito obrigado. Próxima sexta-feira tem mais Café com Verdade. Obrigado, minha gente. Tchau, tchau.